Pense no que leva uma mulher a investir toda a juventude num discurso, e então, já na maturidade, simplesmente abandoná-lo. O que mudou? Por que tantas mulheres que antes defendiam com unhas e dentes as ideias do feminismo moderno, agora olham para trás com pesar, dúvidas e até arrependimento? Prepare-se, porque hoje vamos revelar as 11 razões profundas que fizeram essas mulheres abandonarem o discurso feminista após os 35 anos. E a última é a mais poderosa de todas. Ela vai desafiar tudo o que você pensava saber sobre relacionamentos, escolhas e a ilusão da independência. Imagine dedicar 2 décadas acreditando que priorizar a carreira, a liberdade e a autonomia sobre o casamento e a família era o caminho da realização. Agora imagine chegar aos 36, 37 ou 39 anos e perceber que esse caminho te deixou sozinha, invisível e, pior ainda, descartável aos olhos daqueles que você ignorou por tanto tempo. Sejam bem-vindos ao canal Black Pill Feminina. Se você ainda não é inscrito, aproveite agora para se inscrever, deixar seu like, comentar aqui embaixo e compartilhar esse vídeo. Hoje vamos mergulhar numa análise profunda, com base nas ideias mais impactantes da Red Pill crítica, aquela que não segue a cartilha da internet, mas examina as evidências de forma brutalmente honesta. E sim, revelações chocantes estão por vir. Segundo Rollo Tomassi, autor da obra The Rational Male, capítulo 10, páginas 151 a 160, as mulheres são condicionadas desde cedo a buscar validação por meio da hipergamia, ou seja, a constante procura por um parceiro de status superior. E quando a juventude está ao seu lado, esse jogo parece funcionar, mas o tempo cobra seu preço. A partir dos 35, esse poder de escolha diminui radicalmente. A moeda de troca que antes era abundante, juventude e beleza, começa a escassear, e então surge o vazio. Quem realmente estava ao lado delas, por quem elas são, e não pelo que representavam naquele momento. Muitas mulheres que abandonaram o feminismo relatam um despertar doloroso. Perceberam que os homens que antes ignoravam, hoje também as ignoram. Perceberam que a liberdade que tanto almejavam veio acompanhada de solidão. Que os aplausos por priorizar a carreira, as festas e a independência agora soam vazios diante da ausência de intimidade, conexão e segurança emocional. E aqui está a pergunta que não quer calar. Será que o feminismo preparou as mulheres para a vida real? Ou para um ideal que não sobrevive ao tempo? Se você já passou dos 30 e sente que há algo estranho na narrativa que te venderam, continue assistindo. Porque nas próximas partes vamos revelar casos reais, pesquisas e autores que mostram o outro lado da moeda, aquele que não contaram para você. E sim, a última razão dessa lista é a que mais abre os olhos. Se você assistiu até aqui, diga nos comentários. Você acha que o feminismo moderno realmente empodera ou isola? Sua opinião é essencial para continuarmos construindo esse espaço de reflexão. Entre os 18 e os 30 anos, a mulher moderna é incentivada a viver intensamente. Viagens, liberdade sexual, festas, estudos, redes sociais, ascensão profissional. E claro, tudo isso longe da figura masculina tradicional, vista como um entrave, um opressor, um problema a ser superado. O discurso é claro. Você não precisa de um homem. Você se basta. Mas o tempo é implacável. De acordo com os estudos apresentados por Suzanne Venker, no livro The War on Men, capítulo 4, página 92, as mulheres estão sendo ensinadas a competir com os homens, não a se relacionar com eles. Elas aprendem a desconfiar, a dominar, a controlar, e não a colaborar. Resultado? Quando chegam aos 35, muitas se deparam com um mundo emocionalmente árido, onde já não há mais homens dispostos a investir nelas como antes. E pior ainda, onde elas mesmas já não sabem mais como construir intimidade. Um dos grandes choques relatados por essas mulheres é perceber que os homens que antes pareciam indisponíveis emocionalmente, ou infantis, agora estão casados, com filhos, vivendo relacionamentos sólidos com mulheres que rejeitaram esse feminismo competitivo. As mesmas que se gabavam da liberdade de sair com quem quisessem,
Hoje enfrentam aplicativos de namoro, onde só recebem atenção de homens que não querem compromisso e ignoram completamente o que elas têm a oferecer. Rollo Tomassi explica, em The Rational Male, capítulo 12, página 178, que o auge do poder sexual feminino não coincide com o auge do valor de longo prazo feminino. Essa dissonância entre o que foi prometido, você terá tudo, e o que foi entregue, você está sozinha, é o estopim do abandono do discurso feminista. E aqui entra a reflexão. Será que a independência total foi um presente ou uma armadilha? Se você já viu isso acontecer com alguém próximo, ou se você mesma já sentiu esse peso, compartilhe sua experiência nos comentários. Isso pode ajudar outras mulheres a enxergarem o que ainda está oculto. O abandono do feminismo após os 35 anos não é um ato impulsivo. É um processo silencioso, às vezes doloroso, de desapego de uma crença que prometia empoderamento, mas entregou isolamento. Muitas mulheres só percebem o preço desse caminho quando olham para trás e notam os relacionamentos descartados, as conexões perdidas, os homens rejeitados, não por quem eram, mas por não se encaixarem no modelo idealizado pelo discurso feminista moderno. No livro Primal Screams, da autora Mary Eberstadt, capítulo 5, página 113, a tese é clara. O feminismo moderno, ao desconstruir papéis tradicionais sem oferecer novas estruturas emocionais sólidas, deixou um vácuo existencial. O grito de liberdade virou um eco de solidão. E para muitas mulheres a ficha só cai após os 35, quando a sociedade já não as enxerga mais como prioridade, nem nos relacionamentos, nem no mercado, nem nas narrativas midiáticas. É nesse ponto que surge a quarta razão pela qual tantas mulheres abandonam o discurso feminista. A percepção de que foram usadas como ferramentas ideológicas e não tratadas como indivíduos com desejos autênticos. A coach norte-americana Suzanne Venker, novamente em The War on Men, capítulo 6, páginas 125 a 130, relata histórias de mulheres que afirmam se sentir enganadas por décadas. Enquanto seguiam o script de independência e sucesso profissional, o tempo passava, e com ele as oportunidades de construir vínculos profundos com parceiros reais. E quando olham para trás, o que vem é uma juventude aplaudida, mas não compartilhada. O que causa mais dor, porém, é o quinto ponto: a desconexão com o próprio instinto feminino. Ao seguir um modelo onde o emocional foi reprimido em favor do racional competitivo, muitas mulheres deixaram de ouvir suas intuições, seus anseios por amor, por proteção, por reciprocidade emocional. Foram ensinadas a se defender, mas não a se entregar, a resistir, mas não a se conectar. É por isso que tantas, ao chegarem aos 36 ou 38 anos, tentam retomar esse lado esquecido. Mas o mundo já não é mais o mesmo. Os homens que antes queriam construir algo, seguiram em frente. E os que restam, na maioria das vezes, não querem compromisso. Elas se veem, então, diante de uma encruzilhada: manter o discurso e negar a dor, ou encarar a realidade e buscar uma nova direção. E aqui vai uma pergunta para você, que está assistindo. Em algum momento da sua vida você percebeu que foi guiada por um ideal que não era realmente seu? Deixe nos comentários. Sua experiência pode ser o despertar de outra pessoa. Chegamos à parte mais poderosa desta jornada, a descoberta final que levou essas mulheres a romperem de vez com o discurso feminista moderno. E não foi por culpa de um homem, não foi por pressão social, foi por algo muito mais profundo: a consciência de que o tempo é a única moeda que nunca pode ser recuperada. A sexóloga e psicóloga norte-americana Helen Smith, em seu livro Men on Strike, capítulo 8, páginas 172 a 179, descreve o impacto do tempo sobre o valor de mercado sexual feminino. Ela mostra que, ao contrário da narrativa feminista dominante, a mulher não se torna mais valorizada quanto mais velha e independente se torna. Ao contrário, o mercado se torna mais competitivo, mais seletivo e menos receptivo às exigências construídas durante a juventude. E quando a mulher percebe que o tempo que investiu para vencer sozinha foi o mesmo tempo em que os homens da sua geração encontraram outras parceiras, ela entende que há uma janela, um período, onde as escolhas que parecem libertadoras, na verdade,
carregam consequências irreversíveis. Mas aqui vem a virada mais surpreendente de todas. Essas mulheres não abandonaram o feminismo por ressentimento. Abandonaram por lucidez, porque entenderam que estavam lutando contra a própria natureza, contra seus próprios desejos emocionais, contra aquilo que sentiam, mas foram ensinadas a suprimir. As narrativas feministas modernas insistem que vulnerabilidade é fraqueza, que depender emocionalmente é submissão, que desejar construir uma vida com alguém é ser menos. Mas quando se veem sozinhas, muitas começam a se perguntar: por que o amor virou fraqueza? Por que o afeto virou opressão? É nesse momento que algumas buscam o retorno às origens, mas agora com uma nova visão. Uma visão crítica, analítica, consciente. Elas não querem voltar a ser o que eram antes. Querem ser o que nunca tiveram permissão de ser. Mulheres completas, que reconhecem a importância da liberdade, mas também da conexão, do vínculo, da entrega emocional sem vergonha. Rollo Tomassi alerta em The Rational Male, capítulo 14, páginas 201 a 210, que o verdadeiro empoderamento feminino não está em dominar o jogo masculino, mas em entender as próprias regras biológicas e emocionais que regem a atração, o valor e o amor. Quando isso é ignorado, o resultado é uma geração de mulheres que sabem tudo sobre independência e nada sobre intimidade. E aqui fica a pergunta mais profunda deste vídeo. Quantas mulheres você conhece que seguem repetindo o discurso, mesmo sabendo, no fundo, que ele já não faz sentido para a vida real? Diga nos comentários. Vamos expor essas verdades não por vingança, mas por libertação. Se você chegou até aqui, já percebeu que este conteúdo não é mais do mesmo. Por isso, se ainda não se inscreveu no canal Black Pill Feminina, este é o momento. Deixe seu like, comente, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E agora, se quiser continuar essa jornada de reflexão, clique em um dos vídeos que está aparecendo na sua tela. Um deles aprofunda ainda mais o impacto do tempo no valor de mercado sexual feminino. O outro revela por que tantos homens estão recusando o casamento, com dados, livros e autores que não aparecem na mídia. Escolha um, mas saiba, o conhecimento liberta, desde que você tenha coragem de encará-lo.